A Polícia Federal fez nesta terça-feira novas buscas contra Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Apontado como operador de um esquema de fraudes no órgão, Camilo Antunes foi alvo de mandados autorizados pelo ministro do STF, André Mendonça. Durante a ação, os agentes apreenderam carros de luxos escondidos em uma garagem no Distrito Federal. A medida busca asfixiar o patrimônio do investigado. Nas redes sociais, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que o relatório da comissão já denunciava o careca e que a apreensão confirma suspeitas da PF. O inquérito da Polícia Federal já teve a primeira fase concluída. Além do careca do INSS, outras 47 pessoas foram indiciadas. Na lista estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral Virgílio de Oliveira Filho e o ex-diretor de benefícios André Fidelis e o careca do INSS. Os 4 continuam presos preventivamente. Bom, agora são 7h20 no horário de Brasília. Vale lembrar que a gente vai falar também aqui a respeito aí dessa ação da Polícia Federal ontem. Mais uma vez, o que acompanhamos aí, Berenice Leite, 3 carrões. E, aliás, a equipe de defesa, os advogados de defesa do careca do INSS, Berenice, eles chegaram até a dizer, não, a gente já tinha avisado que ele tinha esses carros ainda disponíveis, carros luxuosos, carros de 4 milhões de reais, não é, Berenice? A gente já avisou lá atrás, esqueceram de ir lá e pegar esse carro. É uma forma de tentar pressionar o careca do INSS para melhorar ali as condições dele de uma eventual delação, enfim, não é? Sufocando a parte financeira, né? Essa é a estratégia da Polícia Federal, esse sufocamento financeiro, mas o fato é que eles disseram sim, que ainda tem mais veículos, mas a gente tem que recordar que durante a CPMI do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, o vulgo careca do INSS, ele disse que não sabia onde estavam guardados todos os carros, porque eram muitos. Então eles falaram, olha, tem, mas não sei onde está, procurem, se virem. E aí a Polícia Federal identificou agora ao longo das investigações, tem encontrado cada vez mais veículos de luxo, né? O Opala, que é avaliado em 50 a 100 mil reais, é fichinha em comparação aos outros 2, né? Que realmente são valores milionários aí o custo desses 2 veículos. Estavam os 3 guardados numa garagem privativa de um edifício aqui na capital federal. E nós temos que lembrar ainda que há alguns meses atrás, há cerca de um mês, acredito eu, o ministro André Mendonça, já como parte dessa estratégia, pediu para que esses veículos já apreendidos fossem leiloados, né? Algo em torno de 6,6 milhões de reais. E tem um fato que me chamou também bastante atenção dentro desses veículos de luxo apreendidos do careca do INSS, né, o principal operador do esquema fraudulento, segundo as investigações, porque a compra desses veículos era justamente uma forma também de guardar o dinheiro, né, manter ele ali seguro. E fora isso, os CNPJs, as empresas fantasmas, laranjas, que eram abertas para emitir notas fiscais e deixar o dinheiro roubado dos aposentados dar um tom de legalidade. Mas um desses veículos, Daniel, que foi apreendido numa das operações da Polícia Federal, da Operação Sem Desconto, encontrou que um desses veículos de luxo, que estava na garagem de um familiar do careca do INSS, ainda estava no nome da esposa de um ministro do Tribunal de Contas da União, né, o Jonathan de Jesus, que foi empossado ainda agora na gestão do presidente Lula, indicado inclusive por ele, o Jonathan de Jesus, que estava ali, inclusive, desconfiando, né, da credibilidade do Banco Central quando liquidou o Banco Master. Pois é, um dos veículos do careca do INSS estava no nome da esposa dele. Depois ela veio a público dizer que esse veículo, a transação financeira, né, a venda do veículo já tinha acontecido, mas que a transferência ainda estava travada no nome dela porque o licenciamento, enfim, algumas multas do carro não tinham sido pagas. Aí a gente fica imaginando, né? Como assim? A pessoa vende um veículo milionário e não tem o dinheiro para pagar as multas, né? É um tanto quanto estranho.
Mas aqui em Brasília a gente costuma dizer que nunca existem esse tipo de coincidência não existe, né? Agora, em relação à delação, só para finalizar, a delação premiada e tão aguardada por parte do Careca do INSS, eu duvido muito que isso vá acontecer, pelo menos por enquanto. A gente percebe que ele já está preso aí praticamente 1 ano e ele em nenhum momento cita, né, nenhuma manifestação em relação a delatar. Talvez esteja aí na mesma situação de Daniel Vorcaro, aguardando, né, que o tempo passe e lá no futuro alguém poderoso venha tirá-lo da cadeia. Sua análise, Guta Pini. Bom, como diz o Adalberto Piotto, né, a Berenice já foi aos pontos, eu gostaria só de trazer um último dado aqui. Esses valores milionários aí desses carros, um pode chegar a 2 milhões de reais, o outro 750 mil, esse Opala aí é o mais barato, como a Berenice bem trouxe. Esse dinheiro, ele saiu dos aposentados, dos pensionistas. Esse dinheiro veio de uma fraude que mirou aqueles que usam o dinheiro suado ali da sua aposentadoria de uma vida inteira de trabalho, e muitas dessas pessoas usam parte desse valor para comprar remédio, e às vezes ajudar ali mesmo no sustento da família. Então, a pior fraude que pode acontecer é quando você mira nesse tipo de público extremamente vulnerável, até por conta desse valor. Agora, nesse ano, o público idoso, 60 a mais, eles vão bater recorde. O número de eleitores idosos no Brasil nessas eleições é recorde. Olha só, 37,5 milhões de votantes no Brasil esse ano com mais de 60 anos. Boa parte desses eleitores idosos foram fraudados por essa quadrilha. Então, fica aí também um elemento para que aqueles que saem em campanha olharem para esse eleitorado, porque é um eleitorado machucado. Essa é uma ferida que ainda não foi sanada, então isso não pode ser desconsiderado também. Agora, Marcelo Suano dividindo a tela comigo mais uma vez aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. A gente fala muito sobre o Antônio Carlos Camilo Antunes, né, Marcelo Suano? Já pode dividir a tela aqui com a gente. O Alessandro Stefanotto, tem outros nomes aí envolvidos nessa fraude, nessa farra aí do INSS, mas tem um nome lá no começo que inclusive participou de algumas audiências ali na Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS, que é um ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, vale lembrar, estou falando aqui do Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, ex-ministro da Previdência, que deixou o ministério em meio a esse escândalo das fraudes no INSS, que aconteceu recentemente. Ele exaltou o Lula e anunciou o apoio do seu partido à reeleição do petista. A decisão marca a primeira vez em 12 anos que o PDT apoia um candidato do PT no primeiro turno. Vamos ouvi-lo. Hoje, dia 20 de julho, é o primeiro dia de convenções autorizadas pela Justiça Eleitoral. E o PDT é o primeiro partido a declarar apoio oficial ao presidente Lula. Isso é muito importante, isso é estratégico, isso é ser vanguarda. Ao lado disso, nós estamos construindo uma frente muito ampla, que vai do nosso campo de centro-esquerda até as forças democráticas, porque precisamos da vitória de Lula no primeiro turno para evitar esse mal que está sobre o mundo. Começando lá com Trump nos Estados Unidos, influência aqui os Bolsonaro. Temos que eliminar de vez esse câncer da sociedade brasileira. Marcelo Suano, sua análise. Primeiro vamos falar do Lupe, né? Ele é um indivíduo sobre quem tem uma certa vida pregressa, com acusações, com suspeitas. Não estou dizendo que ele é condenado, que ele é culpado. Ele tem todo o direito de se defender e tem todo o direito de um processo legal, mesmo porque para um determinado espectro no Brasil, os direitos fundamentais são respeitados, existem. O que não existe é para o outro. Basta você suspeitar que o cara estava num determinado local, numa determinada época, num determinado dia, num determinado horário, num determinado sol. Aí ele já é preso. Por quê? Por alguma coisa que a gente vai descobrir depois de estar preso. Então, no caso, ele tem uma vida pregressa estranha. Há um dado também que ele não é um cara muito, eu diria assim, membros do próprio PDT têm uma certa ressalva em relação a ele, seja pelas pretensões de poder que ele sempre demonstrou, seja pelo comportamento que ele tem em relação aos demais militantes. Até aí, sobre o Lupe, não se espera muita coisa.
Agora, ele vir anunciar já de imediato, já demonstra aquilo que também não se espera muito do partido. O partido foi fundado por Sua Excelência, o ex-governador Leonel Brizola, sobre quem se tem muitas angústias. Exatamente, por exemplo, sobre aquilo que foi feito no Rio de Janeiro. O que foi que ele resolveu no Rio de Janeiro? Produziu um equilíbrio fantástico em relação a certos indivíduos que faziam contravenções no Rio de Janeiro para que não atrapalhassem a sua administração. Alguns dizem que ele não administrou bem, mas aqueles indivíduos que faziam contravenção administraram muito bem os seus negócios e expandiram, produzindo um caos no Rio de Janeiro no futuro que veio logo imediatamente. Aí nós temos o que o Lupe está fazendo. O que ele está dizendo? Já estamos apoiando o Lula. É a resposta para aquilo que Berenice e Guta falaram. Parece que o careca do INSS está esperando que alguém chegue ao poder para depois, com um indulto, com uma graça, dizer: não, porque eu gosto de você, você está perdoado. Não precisa se arrepender, porque a graça significa o arrependimento antes de receber o perdão. Mas já está perdoado. Talvez o Lupe esteja dentro dessa mesma jogada. Deixa eu voltar a falar então com a Berenice Leite. A nossa audiência aqui, Berenice, sempre muito atenta, nos faz também um questionamento. Eu vou pedir a você que me ajude a responder a pergunta do Paulo Ricardo Zanella. Ele diz o seguinte: quando é que vai ser julgado o careca do INSS? Precisa ter uma condenação formal para pegar os bens, o dinheiro, para voltar aos aposentados? A Guta Pini também pode nos ajudar nessa resposta, mas eu já adianto para você, meu caro Paulo, que o julgamento do careca do INSS, não é, Berenice? Não tem data definida para ser julgado, até porque ele foi indiciado recentemente, há poucos dias, que ele, de fato, foi indiciado nesse caso. Foi quando a polícia concluiu o inquérito dessa operação sem desconto. Foi no dia 14 de julho, portanto, há 8 dias. E aí tem alguns outros passos aí a serem seguidos. O relatório já está no STF, né, Berenice? Exatamente, Daniel. Acredito até que a Guta vai poder trazer mais informações com relação a essa parte do trâmite jurídico. Mas do ponto de vista político, né, a gente sabe que, infelizmente, a política influencia em tudo, inclusive em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E não precisa ter o foro privilegiado, viu? Mas nesse caso do INSS, a Polícia Federal continua investigando. Por falta de efetivo, segundo eles, ainda os dados extraídos e que mencionam, por exemplo, o filho do presidente Lula, o Lulinha, ainda cabe aprofundar a investigação para definir se ele vai ser indiciado ou não. O indiciamento, o que diz a própria palavra? Há indícios de que ele, tenha participado do crime, da fraude, mas isso ainda precisa ser avaliado, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente aceita a denúncia ou não, e aí, a partir de então, aqueles indiciados podem se tornar réus, melhor dizendo, na investigação, e aí sim marcam a data para o julgamento, Então, Daniel, a gente ainda está aguardando, inclusive, a prioridade da Polícia Federal nesse momento. Lembrando que o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou escapar numa entrevista e até tuitou depois que a Polícia Federal prende quando é preciso. Então, vamos ver se a Polícia Federal vai prender, se é preciso prender ou não o filho do presidente Lula, nesse sentido. A polícia precisa ainda aprofundar nessas investigações e o careca do INSS foi justamente a pessoa que acabou colocando nessa teia da investigação do roubo dos aposentados, porque foram conversas extraídas justamente no celular do careca e também pessoas próximas, sócios desse que é o principal operador financeiro do esquema fraudulento, que acabaram trazendo aí à tona a possível participação também dentro do esquema. A Polícia Federal acredita que o Lulinha seja um sócio oculto do careca do INSS, mas a gente precisa realmente de mais empenho por parte da nossa Polícia Federal, Daniel. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.